O Nepal hoje explodiu inesperadamente em protestos de jovens que já derrubaram o governo atual e, sem exagero, estão perseguindo ministros pelas ruas. Infelizmente, os protestos já causaram vítimas civis, apesar da renúncia do primeiro-ministro. Os protestos atuais já foram chamados de Revolução da Geração Z, e isso pegou as autoridades de surpresa. Protestos em massa irromperam na capital do Nepal, Katmandu, ontem, dia 8 de setembro. Eles começaram após as autoridades bloquearem Facebook, X, YouTube e cerca de 20 outras redes sociais e mensageiros. O motivo oficial do bloqueio foi a recusa dessas plataformas em se registrarem no país e se submeterem à censura estatal. Antes disso, no Nepal, pelo mesmo motivo, bloquearam o TikTok e, sob o pretexto de combater fraudes, também bloquearam o Telegram. Durante os protestos, jovens nepaleses invadiram o prédio do parlamento e atearam fogo nele. Da mesma forma, eles fizeram o mesmo com a residência do primeiro-ministro e as casas de vários altos funcionários. Como resultado dos confrontos com a polícia, 21 pessoas já morreram e mais de 400 ficaram feridas. Vamos entender juntos como o bloqueio das redes sociais levou aos protestos mais sangrentos da história moderna do país. Meu nome é Alexei Pecci. Vamos analisar o tema juntos. Antes de começar, quero lembrar são divulgadas várias reportagens e análises sobre os principais acontecimentos do mundo para que você acompanhe todas as notícias. Por isso, recomendo que você se inscreva neste canal do YouTube e deixe um like neste vídeo. Então, hoje, 9 de setembro, o primeiro-ministro do Nepal, Sharma Oli, renunciou devido aos acontecimentos das últimas 24 horas, protestos antigovernamentais que resultaram na morte de 21 pessoas. 19 pessoas morreram no primeiro dia dos protestos e mais 9 de setembro. Todos eles foram vítimas de confrontos com a polícia armada. E na declaração assinada pelo primeiro-ministro Oli, disse que ele está renunciando para abrir caminho para uma solução constitucional para a crise que surgiu. Apesar de o governo do Nepal ter recuado diante dos manifestantes e cancelado a proibição de todas as redes sociais, que foi o motivo do início dos protestos, a raiva contra as autoridades não diminui. E hoje, terça-feira, os manifestantes voltaram a se reunir em frente ao prédio do Parlamento e em outras áreas da capital, apesar do toque de recolher anunciado. Além disso, já circulam na internet imagens de nepaleses perseguindo e espancando ministros pelas ruas. Também foi informado que na terça-feira as residências do primeiro-ministro Oli, do ex-primeiro-ministro do país, Sher Bahadur Deuba, e de vários outros políticos conhecidos foram alvo de ataques e atos de vandalismo. Além disso, também houve ataques a sedes de vários partidos políticos. O aeroporto internacional de Katmandu está parcialmente fechado, conforme informou a Autoridade de Aviação Civil do país. E, segundo informou a imprensa nepalesa, citando o ministro das Comunicações Prithvi Subbu-Gurung, a decisão de suspender a proibição foi tomada na noite de segunda-feira. Em resposta às demandas da geração Z, que já se tornou um nome comum para a verdadeira revolução da juventude do Nepal. O acesso dos nepaleses a todas as redes sociais populares foi bloqueado nos últimos dias, depois que a Suprema Corte do país ordenou ao governo bloquear 26 redes sociais populares no mundo e no Nepal. Se elas não se registrarem no Ministério das Comunicações em um prazo de 7 dias e não concordarem com o monitoramento total de conteúdo pelo governo, monitoramento esconde, na verdade, uma censura total do conteúdo nas redes sociais. E nenhuma das redes sociais mais populares quis se registrar e recusou a censura exigida pelo governo do Nepal. As autoridades explicaram suas decisões em relação às redes sociais pela necessidade de combater fake news, incitação ao ódio e fraudes online. Aliás, na Rússia agora dizem exatamente o mesmo, que bloqueiam ou desaceleram o funcionamento das redes sociais justamente para combater fraudes, e até criaram seu próprio mensageiro soberano para isso. Mas na Rússia, é claro, ninguém protesta contra essas medidas do governo de Putin. E aqui é importante entender quem governa o Nepal. E isso mostra claramente a verdadeira divisão entre os jovens, a geração Z e a velha ideologia.
O governo do Nepal formou uma coalizão das principais forças políticas, o Partido Comunista, que lá é chamado de Partido Marxista-Leninista, e o Congresso Social-Democrata do Nepal, com a participação de mais 2 partidos. E então, o ex-primeiro-ministro KP, Sharma Oli, e o ministro das Comunicações Prithvi Subba Gurung. Ambos são comunistas, assim como outros 7 dos 22 membros do governo. Eles não são só comunistas, mas marxistas-leninistas. Como isso começou? Na segunda-feira, milhares protestaram nas ruas e no parlamento em Katmandu contra a proibição de plataformas como Facebook, X e YouTube no país. Também por causa da insatisfação geral com as autoridades. As autoridades tentaram conter as pessoas, a polícia usou canhões de água, cacetetes e balas de borracha. Mas, na verdade, desde a sexta-feira da semana passada, os usuários do Nepal têm enfrentado dificuldades para acessar plataformas populares, embora alguns usem VPN para contornar a proibição. Claro, pode-se falar sobre ideologia, mas os nepaleses também têm um uso mais prático das redes sociais. O fato é que o acesso livre à internet e, o que é importante, às redes sociais, é extremamente importante para o setor de turismo do Nepal, que representa grande parte da renda do país. Ou seja, é preciso promover o turismo pelas redes sociais. No Nepal, milhões de pessoas usam redes sociais e a plataforma mais popular é considerada o Instagram. E então, segundo os usuários, as redes sociais não são necessárias apenas para entretenimento ou consumo de notícias, mas, em primeiro lugar, para os negócios. Manifestantes exibiam cartazes com slogans como "Chega e vamos acabar com a corrupção", e muitos participantes do protesto disseram que saíram às ruas contra os métodos autoritários das autoridades do seu país. Segundo eles, o governo está mergulhado em corrupção e não cumpre suas promessas de resolver os problemas económicos do país. Muitos manifestantes admitiram que a proibição das redes sociais foi apenas a gota d'água, o motivo para o grande protesto, mas não a única razão. A principal razão é a corrupção dos comunistas. Dizem que a proibição das redes sociais tinha como objetivo silenciar os nepaleses, por isso as pessoas vieram para que sua voz fosse ouvida contra a injustiça. E eles vão continuar fazendo isso até que haja mudanças. O desbloqueio das redes sociais não é razão para encerrar os protestos. E foi relatado que a manifestação de segunda-feira começou de forma bastante pacífica, com as pessoas apenas gritando suas exigências, mas quando a polícia armada foi chamada para os manifestantes, eles se tornaram mais ativos. Alguns pularam a cerca do prédio do parlamento e tentaram entrar, enquanto outros de repente apareceram com bombas de fumaça nas mãos. A polícia afirmou que os policiais agiram após a reação dos manifestantes. E o momento revelador é que em um dos hospitais de Katmandu, para onde muitos feridos foram levados, os manifestantes reclamaram que o gás lacrimogéneo da polícia também entrou até mesmo no prédio do hospital. Isso dificultou muito o trabalho médico. Poucas horas após o início dos distúrbios, um representante da administração distrital de Katmandu informou que foi decretado toque de recolher em partes da capital, incluindo o parlamento. Bem, e isso se tornou outro ponto de virada, pois depois disso as autoridades colocaram nas ruas unidades armadas do exército do Nepal. Depois disso, as autoridades do Nepal proibiram as pessoas de saírem às ruas nos distritos de Katmandu, Lalitpur e Bhaktapur. Sem sucesso, as autoridades restauraram o acesso às redes sociais, esperando que as pessoas se dispersassem. No entanto, isso não levou ao fim do protesto. Os participantes continuaram queimando pneus e bloqueando estradas em Katmandu. As pessoas que saíram às ruas exigiram a renúncia completa do governo devido à corrupção e aos problemas económicos. O exército do Nepal começou a evacuar os membros do governo da residência com a ajuda de helicópteros. Os funcionários planejam deixar a capital do Nepal agora, mas os manifestantes estão tentando impedir isso. Acendem sinalizadores no aeroporto e convocam pelas redes sociais drones e apontadores laser para atrapalhar qualquer aeronave. Como resultado, atualmente o aeroporto de Katmandu está fechado. E aqui tem mais um episódio interessante que é citado pela publicação India Today. E aconteceu que o primeiro-ministro do país, Sharma Oli, inicialmente se recusou a renunciar. E ele recorreu ao comandante do exército do Nepal, general Ashok Rajesidel, e pediu para que ele assumisse a responsabilidade pelos protestos que saíram do controle das autoridades.
Tipo, que o general dissesse que a culpa era dele e assim o governo se manteria no poder. No entanto, o general respondeu que o exército só conseguiria estabilizar a situação no país se Sharma-Oli deixasse o cargo. Mas na prática, o general acabou apoiando parcialmente o povo e Oli acabou renunciando. Aqui vou colocar reticências. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.